O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens que são justos, e lançarão aos maus na fornalha do fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira o seu tesouro, coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, a minha reflexão hoje sobre essas leituras, né, que acabamos de ouvir, sobre essa liturgia, eu inicio com uma palavra que acredito eu que está presente na nossa vida, ou melhor, eu faço uma reflexão sobre o dom da sabedoria. Todos nós temos esta sabedoria, porque se nós somos batizados, o batismo traz em nós os 7 dons do Espírito Santo. E dentro desses dons está o dom da sabedoria. Mas o que é esta sabedoria? Que aqui a gente vê Salomão pedir a Deus. Que dom é este da sabedoria? A sabedoria, na palavra de Deus, é aquela que é capaz e nos faz tomar consciência das coisas divinas. A sabedoria divina é aquela que me faz perceber a ação de Deus na nossa vida. E a sabedoria, ela não caminha sozinho. Aquele que realmente é verdadeiramente uma pessoa sábia, ele sabe ser prudente, ele reconhece o temor, ele é fiel. É por isso que essa oração, e eu digo que é uma oração de Salomão a Deus, ele só pede a sabedoria para saber administrar e lidar com aquilo que ele já tem. Olha que interessante, aquele que é realmente sábio, ele não pede a Deus mais daquilo que ele já tem. Ele pede realmente a sabedoria para administrar aquilo que ele já possui. E aí a gente vê, né, a humildade de Salomão. Senhor, eu só peço uma coisa. Diante daquilo que tudo que eu tenho, que eu saiba administrar aquilo que o Senhor me concedeu. Será que realmente
na nossa vida, nós temos esta dinâmica de Salomão: Senhor, dai-me a sabedoria para que eu possa lidar com aquilo que já é meu. Ou será que é o contrário, Senhor, que eu possa ter mais, mais e mais? É o contrário daquilo que muitos aí falam da teologia da prosperidade, que infelizmente a gente vê muito nesse lado, principalmente na ramificação protestante. Pede a Deus e que Ele te dá. Mas quando Deus não te dá, você se revolta. Porque quando a gente pede para o Senhor, nós temos que pedir também para que Ele realmente nos ajude a lidar com aquilo que será nosso. E quando nós tomamos consciência deste dom da sabedoria, aí a gente vai compreender a mensagem que Jesus nos coloca neste evangelho. Jesus, ele fala 3 parábolas, onde ele vai fazer a comparação do reino dos céus. Mas vocês sabem qual é a palavra-chave neste evangelho? Não é a sabedoria, não é aquilo que Jesus fala, que o reino dos céus é como um tesouro escondido, que o reino dos céus é como uma pérola preciosa. Mas a palavra-chave deste evangelho, que eu acho que é importante para você e para mim também, é o sentimento que traz em nós. Veja que Jesus fala no início deste evangelho: o reino dos céus é como um tesouro escondido, e o homem o encontra e cheio de alegria. Aí está a palavra-chave: alegria. Porque quando nós encontramos algo que é maior, deve trazer em nós a alegria. Porém, Jesus, ele coloca uma outra frase que é importante. Para que você adquire este tesouro, ou essa pérola, você tem que vender aquilo que você já possui. E para vender aquilo que nós possuímos, se você colocar isso na tua vida, na nossa vida, como é difícil. Como é difícil você despojar daquilo que você tem. Como é difícil. Fazendo uma reflexão desse evangelho, me permite... Eu recordei de um outro evangelho que eu acho que, para mim, é um dos evangelhos mais bonitos que nós temos, que é aquela conversão do cego de nascença. Ele era cego e mendigo. Veja a sabedoria daquele homem. Quando ele encontra, ele ouve, e ele sabe que Jesus está passando, ele começa a gritar, para que Jesus possa voltar-se para ele. Ele clama a piedade de Deus ali: Senhor, tem de piedade de mim. E ele começa a gritar, a gritar. E não sei se vocês recordam naquele evangelho, quando Jesus chama ele: não, venha. O que ele faz? Ele está com o manto. Ele depõe o manto do lado e ele vai ao encontro do Senhor. Não sei se vocês entendem essa passagem, mas o manto era a única riqueza que ele tinha. Era o único bem que ele possuía. Mas ele encontra um bem maior, que é a sua cura. E muito mais do que a sua cura, ele encontra um bem maior, que é a sua salvação. Por isso que ele depõe o manto. Isso é sabedoria. Ser sábio faz com que nós possamos caminhar para uma outra virtude importante para a nossa conversão, que é o despojamento.
Não existe conversão verdadeira se nós não nos despojarmos. Não existe conversão verdadeira se nós não deixarmos de lado aquilo que nos prende para a nossa salvação. Adquirimos na nossa vida, no nosso trabalho, nós temos aquilo que nós conquistamos com o suor do trabalho. Mas aquilo que você conquista, isso não deve te prender. Isso não te traz verdadeira felicidade. Quantas vezes eu falo isso, eu me deparo com pessoas aqui, seja no mosteiro, que vêm confessar, ou vêm fazer uma direção espiritual, que financeiramente elas estão bem, mas elas não são felizes. Elas não são felizes, porque elas tomam consciência de que a felicidade, ela não se dá naquilo que você adquire pela sua posse, mas que a felicidade se adquire naquilo que você transforma o seu coração. Jesus fala no Evangelho, se comprar o amor com dinheiro, será desprezado. O amor não se compra. A felicidade não se compra. Ela nos é dada gratuitamente. Vocês agora percebem o que a sabedoria nos faz? Por isso que na tua vida, peça a Deus, peça a Deus a sabedoria. Senhor, me dê a sabedoria para que eu me torne cada dia mais uma pessoa voltada para a tua graça. Senhor, eu te peço que me dê a sabedoria para que eu possa lidar com a minha família. Senhor, eu te peço a sabedoria para que eu possa lidar com as pessoas que são difíceis. Senhor, eu te peço a sabedoria para que eu possa lidar comigo mesmo. Porque muitas vezes a gente não consegue nem nos compreender. E quanto mais vamos compreender a vida do outro, se a gente não consegue nos compreender. A transformação, a conversão, meus irmãos, ela começa na minha vida. Na minha vida. E quando Deus te pedir algo, assim como este homem, se despoje. Não tenha medo de despojar. Mas faça isso com alegria, com sentimento de entusiasmo. Porque aquilo que às vezes nós perdemos aqui, nós iremos ganhar lá nos céus. O cristão, ele deve construir a tua vida aqui. A tua vida aqui. E uma coisa também importante, a sabedoria nos faz compreender os verdadeiros valores. Os valores. Isso que Salomão percebia. Ele tinha palácios, ele tinha um exército, ele tinha uma vida estável, mas ele não olhou nada para isso. Ele pediu aquilo que lhe faltava. Assim nós devemos pedir isso a Deus. E uma coisa muito bonita, né? Que esses dons, eles são nos dados gratuitamente. A sabedoria nos é dada gratuitamente. Nós não a compramos, mas nós devemos acolhê-la. Deus, ele dá para nós. Mas como está o nosso coração para poder acolher aquilo que Deus nos concede? Como está a nossa vida? E assim a gente conclui essa reflexão com essa segunda leitura, que quando São Paulo, ele vai se dirigir aos romanos. Tudo aquilo que Deus nos coloca é para contribuir para aqueles que amam. Para aqueles que amam. Esses dias eu falava de uma reflexão sobre, eu lia uma reflexão sobre o amor. O verdadeiro amor
não é simplesmente, meramente um sentimento superficial. O verdadeiro sentimento do amor é o amor de entrega. É você amar e você se deixar ser amado. Eu falava isso muitas vezes, eu falo isso muito nos matrimônios. E por isso que São Paulo ele bate muito nessa tecla do sentimento do amor. Porque é pelo amor que aqueles discípulos iam ao encontro do Senhor. É pelo amor que eles passavam por tormentos. É pelo amor que nasce a igreja. Porém, amor requer sacrifício. Não existe amor se não há sacrifício. Não existe amor se não há doação. Então, nessas pequenas palavras, pequena reflexão de hoje, reflita na tua vida isso. A verdadeira sabedoria de Deus na tua caminhada. Valorize aquilo que Deus coloca em ti. Se for para você se despojar, se despoje. Não tenha medo. Mas aquilo que Deus oferece para nós é muito maior que o olhar dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.